Hello, boa noite pra vocês. Estamos aqui em mais uma live. Deixa eu arrumar aqui. Tava em aula agora. E então, oi BR Gourmet, tudo bem? Boa noite. Oi Viviane, tudo bem com você? Como é que você tá? Oi Laís, boa noite. Laís vai entrar comigo na live. A gente vai falar um pouco sobre aulas personalizadas. Eu vou começar a falar, depois eu peço pra Laís entrar, tá bom, Laís? Bom, gente, então hoje eu queria falar um pouco sobre motivação, né? Uma coisa bem complicada na época de quarentena. E eu vejo que muita gente... E aí, Viviane, tá boa, minha filha? Viviane é velha de guerra, né, Viviane? Muito tempo que a gente se conhece. Gente do céu, a gente se conhece há muito tempo, pelo amor de Deus. E, então eu queria falar um pouquinho pra vocês da minha experiência sobre aulas personalizadas. Eu não comecei agora, né? Tem 4 anos que eu tô nessa e eu tenho algumas dicas para passar para vocês hoje sobre a motivação, né, das pessoas quando vão fazer aulas personalizadas. A minha história vem recheada de alunos que acabam fazendo aulas de inglês em cursinho, e essas aulas elas acabam sendo muito desmotivadoras, assim, porque você tá numa turma, né, e geralmente você tem que dividir a fala com muita gente, e as pessoas, aí rola aquela competição. Vou tirar a luz aqui, que parece que eu tô sendo interrogada, gente, a luz tá na minha cara, peraí, aí agora melhorou. E então, muita gente pergunta um pouco sobre essa questão de aulas personalizadas, como é que funciona, né, muita gente me manda mensagem, às vezes, oi, Empório, aplicativo, tudo bem? Muita gente me pergunta como é que funciona essa coisa das aulas, então eu resolvi fazer uma live sobre isso para explicar para vocês como é que funciona, porque muita gente às vezes tem dúvidas, né? Como é que funciona uma aula personalizada, só eu e a pessoa online? Se funciona, como é que funciona isso, né? E, oi Roberto, tudo bem? Boa noite. Dando parabéns pro Roberto, olha o nível de loucura da pessoa no final do dia. Enfim, e o que eu vejo é que a gente, com esse acompanhamento individual, muita gente às vezes vem de cursinhos, vem aprendendo em grupos e não desenvolve muita fala, né, gente? E a fala, eu acho que se você não desenvolve a fala no inglês, você não desenvolveu muita coisa. Você precisa de a fala para se comunicar com as pessoas, para organizar suas ideias, até para você que precisa só escrever. Se você não fala, às vezes isso complica muito. A fala, ela organiza tudo. Então, as aulas individualizadas, elas permitem que você tenha esse acompanhamento mais individual. Você pode treinar pronúncia, né? Muito bom. É um treino de pronúncia muito intenso. Então, o treino de pronúncia você consegue em aulas personalizadas mais efetivamente do que às vezes em aulas grupais, né? Porque às vezes o professor não consegue dar conta de todo mundo, pronúncias diferentes e falas muito às vezes dinâmicas, e você não consegue às vezes fazer um treino de pronúncia mais intenso com aquela pessoa e corrigir ela de uma forma mais certeira, né? Às vezes você deixa muita coisa passar porque tá ali no grupo. Então, é importante, as aulas individualizadas, online, personalizadas, elas permitem esse acompanhamento mais individual, né? E o que eu vejo é que as pessoas acabam ficando mais inibidas, elas conseguem, porque tá só você e ela, então ela consegue se soltar mais, né? Durante a aula. Então, por exemplo, eu tenho alunos de MMA, né? E esses alunos precisam aprender a xingar. Imagina, você precisa aprender a xingar e você tá ali, né? Só comigo, a pessoa aprende. Porque a gente faz uma aula tipo assim, Gabriela, eu preciso xingar o meu oponente. Já aconteceu comigo, já aconteceu do cara de MMA, numa briga danada no Twitter com outro e precisando xingar o cara, precisando falar palavrão, e numa aula grupal, num cursinho, como é que ele vai fazer isso, né? Geralmente esses caras, eles acabam vendo muito gramática e não aprendem coisas que servem para o dia a dia deles, né? Então você, quando vai fazer inglês personalizado, você acaba aprendendo aquele vocabulário que você precisa para o seu dia a dia, né? Para que eu tô fazendo inglês? Eu preciso de inglês para... Oi, Ian Rocha, oi, Lucas, oi, Lenevic, oi, Tiga Roa, tudo bem? Roberto, boa noite para vocês. Então eu tô explicando aqui como é que funciona essas aulas
personalizadas. E quando você começa a falar daquilo que te interessa, se você é um cara do MMA, por exemplo, e precisa de inglês, você não vai querer ficar estudando gramaticazinha pro resto da vida ali. Oi, Sheila Orange, tudo bem? Boa noite. E fica ali naquela gramática e acaba não desenvolvendo. Então você precisa desenvolver naquilo que você é, naquele vocabulário que você quer expressar. Se você é um cara do mercado financeiro, por exemplo, eu tenho um aluno do mercado financeiro que ele precisava de inglês para falar com os escritórios dele no mundo, né? Porque ele trabalhava numa empresa grande, na BTG Pactual, e essa empresa tinha, então, tinha escritórios no mundo inteiro, e ele não tinha o inglês, ele falava bem, ele escrevia bem, ele tinha vocabulário, mas ele não sabia falar bem, e ele precisava exigir. Oi, Letícia, tudo bem? Boa noite. A Letícia entrou hoje, né, Letícia? Então esse cara ele precisava falar com subordinados, ele exigir prazos, exigir coisa em inglês. E se você aprende inglês geralzão, né, inglês assim menos específico, o caminho dele fica muito mais longo, né, até ele chegar onde ele quer, pegar um telefone. Boa noite, Lucas. Pegar um telefone, exigir dos funcionários que eles cumpram prazos. Então era isso que ele precisava de inglês para isso. Então a gente precisava treinar com ele um vocabulário de mercado financeiro. Então ele precisava aprender, boa noite, Lucas. Ele precisava aprender ali para o mercado financeiro, ele precisava aprender como é que se falava prazo, como é que se falava planilha, como é que eu explicava para o meu subordinado questões, problemas para serem resolvidos. Então tudo isso a gente eu ia treinando com ele, e a motivação dele para o inglês era outra, porque ele via a utilidade no que ele estava aprendendo, né? Então você, quando aprende inglês, você precisa ver a utilidade no que você está aprendendo. Para que você está aprendendo inglês? Eu estou aprendendo o verbo to be. Para quê? Para que eu preciso falar qualquer coisa em inglês? Para quem que eu quero me expressar? Quais são as palavras que eu gosto de usar? Pois é, Lucas, então às vezes, para quem não aprende, porque o cursinho ele serve às vezes para algumas pessoas. Tem gente que se desenvolve muito bem em cursinho, mas para outras pessoas não, parece que não funciona muito bem. Então, por esses motivos que eu falei. Então, para você que está buscando, às vezes, que você pensa que o problema é você, né? Eu não consigo aprender inglês. Muita gente tem essa ideia, o inglês não é para mim. Mas pare e pense um pouco se a forma com que você está aprendendo tá legal ou não. Se eu pego um aluno de um super, hiper, mega atleta de MMA, como eram meus alunos, e fico treinando gramática sem resultado, sem nada, sem nenhum objetivo, sem ele poder usar isso no que ele está exercendo profissionalmente, o cara vai se desmotivar. Então você às vezes se desmotiva porque você não vê utilidade no que você está aprendendo. E quando eu desenvolvi essa metodologia de acompanhar os alunos personalizadamente, assim, a gente fazendo um acompanhamento individual, um treino mais intenso, uma utilidade maior, e quando eu faço esse treino, eu consigo perceber qual é a forma com que a pessoa aprende melhor. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com exportação de café, né? Que eu tinha um aluno também que era da exportação de café. Agora ele tá bem, não precisa mais de mim. E ele aprendeu a falar do café. Então, quando você ensina a pessoa a falar aquilo que é do métier dela, aí você vai ver a motivação lá pro espaço, assim, a pessoa vira outra coisa, ela se envolve mesmo nesse processo. E aí sim tem uma motivação para aprender e uma utilidade para aprender. Então, isso é muito importante. E eu vou chamar a Laís vai falar um pouquinho pra gente, um pouco sobre a experiência dela, né? A Laís é do meu time e ela ela ensina espanhol, inglês, e ela também tem um pouco, ela era professora de... Oi, Laís, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem? Estou te apresentando aqui, falando que você dava aula aqui para o pessoal em turmas, né, Laís? E isso foi mudando um pouco. E conta pra gente, sim, como é que foi, o que você sentiu assim, de diferença entre as turmas? Você dava aula para que turmas? Eu dei aula para o ensino médio, né, ensino fundamental, e para turma
inglês e espanhol. Ah, legal. Uhum. E para Sim. turmas menores. Por Sim. exemplo, o pessoal que viajar para o Chile, aí eles fecharam o pacote, né? Então, Viviane. assim, é R$ 300. Aham. Oi, A Viviane tá Viviane. com saudade da gente. Então, e E tem. essa diferença? O que você viu assim de diferença? Então, Gabi, nas turmas, a Aham. gente tem um conteúdo, geralmente, né? Quando não são turmas particulares, como foi esse caso do espanhol. Sei. Mas, por exemplo, a questão do conteúdo programático, de Uhum. você ter que cumprir os planos de aula, os Uhum. prazos, Sim. fazer Isso é o uma exercício, lasqueira. né? Você não tem É, tempo de atender, de ver as dificuldades é, de cada é, um e é, conversar e desenvolver a partir disso, né? é. Você precisa trabalhar aquilo e passar para a próxima, né? E assim, Então, e me parece, eu fiz 4 anos de francês, né, na Aliança. E o que me parecia era, assim, era sempre isso, cumprir tabela, né? Tipo, se a gente é, estava falando ou não, isso não importava. O que importava é que a gente tirava nota, passava, ou não, né? Tinha gente até que não passava, mas assim, tudo bem, então aquela matéria foi dada e assim, a gente não sentia, eu não sentia, por exemplo, nessa época, é, assim, eu falando francês, né? Como é que eu podia falar francês? Em que situações eu poderia falar? Como é que eu poderia me comunicar? Como é que eu poderia falar do que eu penso? Porque eu acho que você não saber, numa língua, falar o que você pensa, fazer piada, né? Coisas básicas que a gente acha que é bobagem, mas não é. Você não souber fazer uma piada, você não falar sobre você. E o que os cursinhos muitas vezes ensinam é aquela coisa: eu sou casada, eu moro em tal lugar. Mas você sabe falar de você, tipo, da sua história de vida, coisas que você pensa sobre o mundo, sobre. Então, isso a gente vai desenvolvendo muito nos alunos, nesse enfoque mais personalizado, é uma coisa que eu senti necessidade de desenvolver exatamente por isso, porque eu sentava com um aluno que às vezes passava anos no cursinho e falava, mas o que você pensa do Brasil? O que você pensa do mundo? O que você pensa da sabe, economia de... eu não sei falar isso. Eu falei, mas então você não sabe inglês? Você tem que saber falar isso, porque você vai encontrar as pessoas vão te perguntar isso. Então você não sabe falar isso? Então, quer dizer, aí você fica naquela... será que você realmente está aprendendo o idioma quando você está nessa situação de grupo, que você tá só cumprindo metas e tabelas, e será? Né? às vezes uma pessoa mais tímida também não se sente à Isso, vontade de esclarecer uma dúvida ou isso, de realmente isso, conversar e errar a isso, pronúncia para ser corrigido isso. e aprender, Ela né? trava, ela Exa- trava. Ela fala por Exatamente. obrigação, né? O professor fala, É, fala isso. Aí você fala por obrigação. Então, no meu caso, por exemplo, eu tinha um aluno que eu gosto muito de contar a história dele. Ele agora virou pai dá um tempo. Ele é diretor de uma área de impostos de uma multinacional americana no Brasil. E ele uhum. também, ele fez muitos cursinhos, e aí eu falava para ele, você sabe me explicar o sistema de impostos do Brasil em inglês? Ele olhou para mim, não. Eu falei, então agora a gente vai começar a aprender como é que você vai explicar o sistema de impostos brasileiro. Porque é isso que ele faz no trabalho dele. Então, quer Sim. dizer, as regras gramaticais são ótimas, mas elas não vão tapar buraco, não. Você tem que saber falar coisas profundas na outra idioma, senão você não sabe, entendeu? E as aulas personalizadas, assim, quando eu comecei a trabalhar no Uhum, time e aplicar o método, né, que uhum, você repassou, que você fez todo uhum, o treinamento com a gente, eu uhum, percebo, assim, um feedback muito positivo e uma vontade dos alunos se expressarem, se uhum, comunicarem, justamente uhum. porque faz sentido na realidade deles, né? Exatamente. Os assuntos. Por exemplo, eu Uhum. tenho uma aluna que ela é executiva de contas, né? Ela Que trabalha legal. é, Aham. numa agência de publicidade e ela, assim, Uhum. precisa estar sempre antenada com vários assuntos. É. No meio da semana, ela sempre me manda, Laís, esse vídeo eu não entendi muito bem, ou Aham. esse texto tem muita expressão que eu não conheço. E é a É. partir disso que a gente vai conversar, que a gente vai Uhum. estudar. Então ela está o Isso. tempo todo vidrada na aula, Obrigada. porque parte Até do a que ela memória, né? Tipo, usar.
para lembrar das palavras, né? Porque muitas vezes as pessoas reclamam que vão estudar, mas aquele assunto é tão fora dessa motivação, dessa realidade, que acaba que elas meio que esquecem, né? Eu lembro que quando eu fazia francês, Laís, em grupo, o que acontecia que a professora chegava e perguntava: o que vocês viram a semana passada? Ninguém lembrava. Porque o assunto era tão pessoal, tão chato, às vezes, ninguém lembrava. Tipo, todo mundo assim. Aí eu ficava assim, e eu ia, toda hora eu tava lá, sabe? Aí eu falava: meu Deus do céu, o que a gente viu semana passada? Eu não me lembro. É claro que a gente esquece, claro que as palavras precisam ser repetidas muitas vezes. Mas o fato de ser muito impessoal também, ela é desmotivador, né? Você acaba não tendo essa atenção que você está vendo agora, né? Da pessoa ligada. Eu tive essa situação como aluna que eu estava preparando para o IELTS, eu estou preparando ela ainda, e eu estou intercalando, né, assuntos do IELTS, que é um assunto que ela geralmente não tem tanta afinidade, com assuntos dela, mas artigos científicos. Sim. E eu percebi que, assim, ela era iniciante. Hoje em dia ela já tá, ela acelerou muito mais rápido, porque ela olhava o assunto e falava: nossa, esse assunto é muito bacana, eu adoro esse assunto. Era um assunto do trabalho dela, então ela se inteirava em inglês e acabava: oi, Ruiador. Oi, tudo bem? A gente tá aqui falando, tá ignorando o povo, né, Laís? Que absurdo. Então... falou, por exemplo, sobre a memória. Eu tenho uma aluna que ela adora aprender através de música. Uhum. Então, ela me manda listas de músicas, aí dependendo do que a gente está trabalhando, do que dá para encaixar, a gente trabalha com as músicas. E assim, é impressionante o vocabulário que ela consegue através das músicas, as estruturas que ela começa a entender. Ou se a gente está estudando uma coisa lá na frente, eu falo: não, mas você não lembra daquele verbo na música? Ela: nossa, agora faz sentido. Sabe? Para muitas pessoas pode não fazer sentido para muitos, mas para ela faz, então a gente trabalha com isso, né? E a música, eu acho que eu gosto de trabalhar também, porque a música, ela acho que é o ponto que menos dá para traduzir, né? Porque a música, ela é um sentido muito metafórico. É muita gíria, às vezes, são situações que eu fico com dó de quem tem que traduzir a letra, porque não é uma letra a ser traduzida, é uma letra a ser explicada, né? Tipo assim, e eu vejo que as pessoas aprendem muito esse diálogo do dia a dia, porque o inglês, ele tem vários nichos. Então, se você se prepara para ir para uma universidade, você tem que ter um tipo de vocabulário. Se você se prepara para ir para um mercado financeiro, você tem que ter outro vocabulário. E se você tem que ser sempre antenado com o vocabulário do dia a dia, né? E dá para pegar muito esse vocabulário em série, sim, né? E música também. Então, assim, esses são os momentos em que você vê realmente a língua, o idioma ser ao vivo, e a cores, para você imitar e você conseguir uma comunicação mais efetiva. Então, é um exemplo muito bacana esse da sua aluna, que vai trazendo para a gente elementos para entender como é que funciona essa ideia, né, do personalizado. Porque, por exemplo, tem gente que é muito ligada à música. Eu, pelo menos, não sou muito ligada. Então, para mim, como aluna, não ia dar tanto certo. Lógico. Assim como tem que não gostam de seriado, né? E às vezes insiste, que não gosta. Aprendeu assistindo seriado. E assim, tá lá sofrendo porque não gosta de assistir. É muito esse negócio. E assim, não adianta. Eu gosto muito de falar da minha experiência com francês, né? Que eu tentei assistir seriados franceses. Gente, você já viu seriados franceses? Você quer se matar no final, é horrível, horrível. Não, os atores são ótimos. Não, eu assisti um que talvez era bom, mas assim, a maioria eu não gostava e eu assisti obrigado. E é igual você tá numa sala de aula, que o professor, a aula tá chata, seu cérebro começa a se desligar, né? Aí eu começava a pensar em outra coisa, aí acontecia as coisas, meu Deus do céu, tá acontecendo alguma coisa que eu não sei nem o que é. Isso é você assistir forçadamente, né? Não adianta. Lógico. A gente tem que
A gente tem que ir com o nosso cérebro. Então, uma aula chata, você vai pensar em 1000 coisas, você não vai prestar atenção. Por isso que as aulas personalizadas são boas, porque você tem a atenção ali da pessoa e você pode motivá-la muito mais facilmente do que uma turma, né? E é muito mais fácil quando aquilo faz sentido para ela, né? Faz parte da realidade, mesmo que seja através das músicas, dos filmes que ela gosta, ou da profissão, ou academicamente, faz sentido. Então, o aprendizado é muito mais rico, né? Você está com aluno de MMA, você vê a diferença do aluno, o Leandro que você tem, que é do MMA, que está no Bellator, para outra pessoa que não tem nada a ver com essa realidade, né? Muda muita coisa. Né? E ele está sempre viajando. Então ele precisa de um inglês real, né? Ele precisa ali do inglês cotidiano, né? Dia a dia, ele não precisa ficar aprendendo a gramática. Lógico que a gente tem que revisar, né? Às vezes tem que reforçar algum ponto, alguma lacuna, mas assim, a comunicação, a fluência é o ponto. É o que ele precisa, né? Das entrevistas. Você treina de entrevista, né? Você é um cara do MMA, você precisa aprender a falar em entrevista, por exemplo. Então você tem que preparar as pessoas, preparar porque elas vão viver, senão não adianta, né? Até aquilo que ela está aprendendo perde sentido, né? Então, é bem legal essa ideia, eu acho. E você sente também, por exemplo, que o treino em si, por exemplo, a gente tem aulas às vezes de 1 hora e eu acho um treino muito mais intenso, né? Que, por exemplo, você está num grupo, você está desligado dali e com a aula personalizada, você está ali com a pessoa e ela tem que treinar muito. É como se fosse um crossfit, assim, tremendo, né? Sim. Mas aí também tá outro ponto, Gabi, das aulas personalizadas. Porque tem pessoas que mesmo com só professor-aluno, né? Elas, 1 hora parece muito tempo, né? Então, a gente tem a possibilidade, por exemplo, de fazer 2 aulas de meia hora. Isso. Né? Porque se adapta melhor. Às vezes a pessoa é muito agitada, principalmente os atletas, meus alunos atletas. Eles estão sempre ativos, aí vai, bebe uma água, aí quer levantar, aí sabe fazer uma aula assim, super agitada. Então, assim, às vezes a gente consegue personalizar também esse tempo da aula. Né? E a pessoa aprende muito mais, memoriza muito mais, enfim. É outro envolvimento, né? É outro envolvimento. Pois é, e hoje a gente queria passar esse recado para vocês, porque assim, a gente sente que muita gente pergunta, né, Laís, assim, pra gente como é que funciona, como é que é esse método, e hoje eu queria explicar um pouquinho para vocês como é que funciona. Aí as pessoas às vezes perguntam frequência, mas isso depende tanto da realidade de cada aluno. Tem gente que gosta de fazer 3 vezes a semana, tem gente que nem consegue fazer uma. Então isso depende muito também da disponibilidade da pessoa e tanto do cérebro dela, né? Quanto que ela dá para gastar energia naquilo ali, né? Então, isso assim, a gente aluno, né? A gente vai vendo com cada pessoa, exatamente. Então, hoje a gente vai terminar, porque hoje foi um dia, assim, daqueles, né, Laís? Laís, muito obrigada pela sua participação, muito bom, gostei muito. E, de vez em quando, você vai aparecer aqui, né, pra galera ver você, pra gente tirar algumas dúvidas com você também, né, porque Laís tá no meu time e eu aprendo muito com ela também, né, que ela tá nessa experiência aí de também treinar as pessoas e tá com um treino de muita qualidade, as pessoas estão gostando muito. Então tá de parabéns aí o trabalho da Laís. E a gente vai encerrar hoje, vamos deixar disponível, né? Muita gente me pediu para fazer essa live, mas vai ficar aí disponível no IGTV, agora o Instagram tem essa disponibilidade. Então, para quem não pôde assistir desde o começo, assistam lá vejam no meu feed. E sigam a Laís aí, que ela tem muitas dicas também para passar para o pessoal, né, Laís? Qual que é o seu Instagram mesmo? É @Laís... Laís Esquisato. Esquisato, ela tem um nome tão chique. Tá junto. Muito legal. Gente, então, boa noite para vocês. A gente vai encerrar aqui e vamos deixar aí a live disponível para todo mundo, tá certo? Laís, muito obrigada. Obrigada. Beijo. Beijo para quem participou. E nos vemos depois, tá bom? Tchau, gente. Tchau.